A gente começa o Correio Debate de hoje fazendo um alerta. O Instituto Nacional do Câncer divulgou uma estimativa de casos da doença este ano. Um tipo que chama a atenção é o câncer de intestino. São mais de 40 mil casos que devem ser diagnosticados este ano. O diagnóstico precoce pode facilitar e muito o tratamento. Simon Cavalcante. Para se ter uma ideia, essa estimativa, divulgada agora pelo INCA, o Instituto Nacional do Câncer, traz aí a previsão de 44 mil novos casos de câncer de intestino aqui no país, isso para 2023. E para entender melhor sobre essa doença, eu vou conversar agora com o Dr. José Spinelli, que é gastroenterologista. Dr. José Spinelli, queria que a gente começasse, explicando aqui, trazendo as características dessa doença. Ela costuma ser silenciosa, ela apresenta algum sintoma? O câncer de intestino ele tem crescido muito na população como um todo. Certo? A gente tem observado uma incidência muito grande e que na maioria das vezes, como você chamou a atenção, o indivíduo pode apresentar-se sem nenhum sintoma e um dia ele sente alguma coisa diferente, faz um exame, ou talvez até numa avaliação para fazer a questão da colonoscopia e encontra um câncer de intestino. Entretanto, o câncer de intestino é um câncer extremamente evitável. Existem algumas características. Se você preestabelece, por exemplo, como a Organização Mundial de Saúde diz, fazer colonoscopia em todos os pacientes acima de 50 anos de idade. Extrema importância. Na realidade, para nós não interessa pegar câncer, para nós pegar o pólipo. Porque com o pólipo, um desses pólipos, não necessariamente que todo pólipo do intestino vai ser câncer. Não. O indivíduo pode ter um pólipo e morrer com um pólipo. Agora, é interessante observar que alguns desses pólipos eles podem sofrer transformações e dentre essas transformações você tem a formação de um câncer de intestino. Evidentemente que é um crescimento extremamente lento, é por isso que habitualmente você pode ter uma colonoscopia, ela pode ter uma validade de 5 a 10 anos. Agora, a gente tem que levar em consideração, voltando a dizer, é um câncer evitável, em que há necessidade de colonoscopia na população acima de 50 anos e tem uma atenção especial, especialmente quando você tem a carga genética. Ou seja, o indivíduo é parente de primeiro grau de alguém que teve câncer de intestino. Então, nesse grupo de pacientes, a vigilância tem que ser maior. Ele precisa fazer endoscopia a cada 5 anos. Existe como evitar isso, além da colonoscopia prévia, existem alguns cuidados de alimentação que alguns trabalhos mostram que pode ter uma incidência, pode ser facilitadora do estabelecimento do câncer. São os enlatados, essas divergências que você tem alimentares, que a população faz nos fast foods, tem que ter um pouco de cuidado com relação a isso aí. Manter uma alimentação mais rica em fibra, certo? E manter uma alimentação teoricamente mais saudável, sem muita gordura, sem muitas frituras. E, fundamentalmente, uma coisa importante é também a atividade física. É um fator de contribuição para a prevenção de câncer do intestino. Doutor Spinelli, essa questão, esse aumento do número de casos, seria justamente por conta da má alimentação que o brasileiro vai adotando, nessa desculpa da correria do dia a dia, que não tem tempo de se alimentar direito. Isso ajudaria a explicar esse crescimento dos casos da doença? Provavelmente sim, certo? Provavelmente sim. Lamentavelmente, como eu estou lhe dizendo, a nossa população tem muito receio a fazer colonoscopia por conta do preparo, diz que dá muito trabalho, tem uma diarreia profusa, só que nós estamos observando, inclusive eu tenho visto no meu consultório, o pessoal começando a chegar previamente solicitando, doutor, dá para a gente fazer uma colonoscopia? Eu estou com mais de 50 anos, então com essa conduta a gente tem dado mais diagnóstico de câncer de intestino. Talvez seja essa situação que a gente tenha adotado e visto com maior frequência, uma maior incidência. E uma coisa interessante que a gente tem observado, que lamentavelmente tem ocorrido, é que a gente tem começado a ver estabelecimento de câncer de intestino em pacientes mais jovens, pacientes abaixo de 40 anos, abaixo de 50 anos. Entendeu como é? Então, teve sintomas, tem que procurar. E especialmente se tiver carga genética. Quais seriam esses sintomas mais comuns? Existem alguns sintomas que nos guia da possibilidade de câncer. Por exemplo, um paciente acima de 50 anos, um paciente com perda de peso, um paciente com uma diarreia, sem o esclarecimento devido, e paciente com sangramento. Certo? E especialmente se ele faz, por exemplo, no screening que ele faz de exames de sangue ou exames de laboratórios gerais, e ele faz uma pesquisa de sangue oculto e vem positiva, esse paciente, ele é imposto se fazer uma colonoscopia, por conta da possibilidade desse sangramento oculto ser um sangramento de uma lesão neoplásica ou de uma lesão de intestino, por conta de uma lesão que pode ser câncer.